Olha, sinceramente, tem coisa que não dá para engolir mais. A gente fala, a gente grita, a gente cobra, e parece que ninguém dentro do São Paulo escuta. Todo santo ano é a mesma novela. Surgem os moleques bons, com potencial, jogam 2, 3 jogos mal escalados, sem sequência, sem confiança, e aí, do nada, não estão nos planos e são jogados para escanteio. Agora os nomes da vez são Pedro Vilhena e Matheus Belém. Sim, você leu certo. Pedro Vilhena, aquele volante da base que sempre foi tratado como joia, como o futuro do meio-campo tricolor, está sendo preparado para ser emprestado. E junto com ele, o zagueiro Matheus Belém, outro que já mostrou qualidade, personalidade, e que foi ignorado completamente nas últimas convocações. E o mais revoltante é que isso está sendo tratado como algo normal, como gestão de elenco. Gestão. Isso é falta de visão. O Pedro Vilhena subiu pro profissional cheio de moral. Meia moderno, técnico, cabeça erguida, bom passe, bom chute. Mas quando teve chance no time principal, entrou em time bagunçado, com técnico pressionado, esquema confuso, e ainda assim tentou mostrar futebol. Aí agora vem a diretoria e diz que ele não tá nos planos do Crespo. Mas como assim, gente? Crespo chegou agora. Já sabe quem presta e quem não presta. E o Belém? Poxa vida, gente, o moleque é zagueiro alto, forte, rápido, bom na bola aérea, tranquilo para sair jogando, e ainda jovem. Zagueiro jovem e promissor é artigo de luxo no mercado. E o São Paulo vai simplesmente emprestar como se fosse qualquer um. Enquanto isso a gente se mata com um jogador caro, experiente, que vive machucado ou faz lambança todo jogo. É revoltante ver que nossa base ainda é tratada como se fosse o quinto plano do clube. Todo ano a história se repete. Jogador promissor sobe, não recebe sequência, é emprestado para time da Série B, joga fora de posição. Aí depois volta, é vendido a preço de banana, e daqui 2 anos a gente vê brilhando na Europa, no Flamengo, no Palmeiras. Quer ver? Anota aí, Pedro Vilhena e Matheus Belém ainda vão calar muito dirigente frouxo que tá aí hoje. E vamos falar a real, se não tem planejamento para usar a base, então que não suba ninguém. Pra que fazer vídeo emocionante quando o moleque assina contrato profissional se depois vai ser chutado como um qualquer? A torcida se apega, acredita, sonha. E o clube, como sempre, desperdiça. Quantas e quantas vezes a gente já viu isso acontecer, hein? Lembra do Lucas Fernandes? Lembra do Shailon? Lembra do Gabriel Sara que só virou titular de verdade depois de muito tempo de paciência? E o Nestor que, mesmo jogando mal em vários momentos, só teve espaço porque o time estava remendado. A base precisa de projeto, de convicção. Não dá para avaliar um jogador com 5 minutos em campo num jogo perdido. Agora, mais uma vez, a gente vê o São Paulo com um técnico novo, e que, diga-se, acabou de chegar. Já decidindo que esses dois não servem. Isso é planejamento? Isso é projeto? Ou isso é desespero disfarçado de reorganização? Porque tá claro que o clube tá mais perdido que cego em tiroteio. E o mais absurdo, o torcedor não tem voz. A gente vê o moleque surgir, se empolga, compra camisa, acompanha a base, e depois, puf, o cara desaparece. Aí aparece uma notinha tímida dizendo que será emprestado ou não está nos planos. Isso não é jeito de tratar a base. Isso não é jeito de tratar patrimônio do clube. Esses meninos são ativos valiosos, mas são tratados como se fossem descartáveis. E sabe o que mais irrita? É ver que, enquanto isso, tem jogador no elenco ganhando salário de estrela e que faz hora extra em campo. Tem medalhão que erra passe de 2 metros, que não corre, que não marca, e tá aí firme, forte, jogando toda a rodada. Ninguém encosta, ninguém tira. Mas o garoto da base, que ganha 30 mil por mês, esse aí é fácil de rifar. Isso aí é gestão covarde. É gestão de quem prefere cortar na base do que encarar os problemas reais. Porque encostar medalhão, mandar embora veterano, reformular elenco, isso dá trabalho. Isso dá desgaste político. Agora emprestar moleque. Isso é fácil, né? É a saída mais preguiçosa possível. E o torcedor que se vire. E o mais triste é que a torcida já tá até anestesiada. A gente vê acontecer com 1, com 2, com 10. E já nem se indigna mais. Já espera o próximo nome da fila. Esse aí também vai ser encostado, quer ver? Virou rotina. Virou cultura dentro do clube. E isso, meus amigos, é sintoma de um São Paulo fraco, sem ambição, sem coragem. Você quer ver time campeão? Quer ver time competitivo?
Então você precisa valorizar a base. Precisa entender que jogadores como Pedro Vilhena e Matheus Belém podem, sim, ser parte do elenco principal. Podem, sim, ajudar. Não como titulares absolutos, talvez, mas como alternativas confiáveis, baratas, comprometidas. A base é o coração do São Paulo. Sempre foi. Foi da base que saiu Rogério, Kaká, Hernanes, Casemiro, Militão, David Neres. E sabe como esses caras chegaram lá? Com oportunidade, com sequência, com paciência. E não sendo descartados na primeira oscilação. O São Paulo precisa resgatar essa mentalidade vencedora, ousada, formadora. E olha só, não é questão de passar pano para jogador da base. Se não estiver pronto, se não estiver rendendo, tudo bem emprestar. Mas emprestar com critério, com plano, com prazo. E, principalmente, explicando para a torcida. Transparência. Comunicação. Coisa que falta demais nesse clube. Tudo é feito nas sombras. A gente só descobre quando já está decidido. Não tem coletiva, não tem justificativa, não tem nada. A gente vê o moleque sumir da lista de relacionados, começa a desconfiar, e de repente tá lá, será emprestado. Poxa, gente, até para isso falta respeito. Até na hora de afastar jogador da base tem que ser na surdina? É por isso que o torcedor perde a confiança. Não é porque emprestou o Pedro ou o Belém. É pelo jeito. É pela maneira. É pela repetição. Pela falta de critério. Pela falta de cuidado com o próprio futuro do clube. Porque a base é isso. É o futuro. E se o São Paulo continuar tratando o futuro como lixo, vai viver eternamente esse presente de angústia. E sabe o que vai acontecer? Eles vão sair, vão ganhar rodagem, vão crescer. E aí o clube vai querer recomprar ou pagar caro para trazer de volta. Ou pior, vai ver eles brilhando em outros clubes e fingir que nunca passaram por aqui. Aí vai ter dirigente dizendo, mas aqui ele não estava pronto. Pronto o quê, cara? O cara nunca teve chance. Tem jogador que precisa de 10 jogos para mostrar. Outros, 30. E tem técnico que não gosta do estilo, mas aí que entra o trabalho da comissão. Desenvolver, treinar, melhorar. Não é só descartar. Crespo, com todo respeito, mal chegou. Tá conhecendo os atletas ainda. Quem garante que esses dois não renderiam se tivessem sequência? E o pior, empresta para onde? Para time que não valoriza, que vai colocar em campo fora de posição, que vai queimar. E se machuca? E se desmotiva? A gente já viu isso acontecer. A base precisa de acompanhamento. Não é só mandar embora e esquecer. É acompanhar, cobrar, analisar retorno. Mas será que alguém faz isso? O São Paulo precisa urgente de uma política séria de aproveitamento da base. Um projeto de verdade, com metas, com números, com avaliação técnica. Um trabalho como os grandes clubes fazem. Porque a gente tá muito atrasado. Muito mesmo. E quem perde é o time, é o torcedor, é a história do clube. Querem reformular o elenco? Ok. Mas que façam com coragem, com critério. Chega de ser o clube que se livra da base e mantém medalhão. Chega de tratar jogador jovem como peso morto. Eles são o oxigênio do elenco. São os únicos que entram em campo com sangue nos olhos. Com vontade. A gente vê o São Paulo de hoje e sente falta disso. De jogadores que correm, que se matam, que têm fome. E sabe onde estão esses caras? Na base. Mas não, preferem deixar mofando no banco, ou mandam embora como se fossem peso. E depois a gente ouve que não tem opções. E pior, tem torcedor que cai nessa narrativa. Que diz, não serve, não tem nível de São Paulo. Gente, nenhum jogador da base vai brilhar de cara. Precisa de tempo, de confiança. Olha o André no Fluminense, olha o Danilo que surgiu no Palmeiras. Quantos jogos eles precisaram? E a gente joga fora no segundo treino. São Paulo precisa parar com esse ciclo autodestrutivo. Precisa parar de se sabotar. Crespo precisa olhar com carinho para a base. A diretoria precisa proteger seus ativos. E a torcida precisa cobrar sim. Porque a base é a alma do clube. E cada vez que a gente perde um menino desses, é como se arrancassem um pedaço da nossa identidade. Tá na hora de mudar. Tá na hora de valorizar o que é nosso. Tá na hora de dar espaço para Pedro Vilhena, para Matheus Belém e para tantos outros que vêm aí. Porque se a gente não fizer isso agora, daqui a pouco, não vai sobrar mais ninguém. E aí, meus amigos,
nem o Morumbi aguenta tanta saudade do que já fomos. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. É com o coração batendo mais forte que venho trazer uma notícia que está movimentando não só os bastidores do São Paulo Futebol Clube, mas também o cenário internacional do futebol. Torcedor tricolor, prepare-se, porque o nome do nosso menino Ângelo, cria das nossas categorias de base, acaba de ser envolvido em uma das negociações mais impactantes dos últimos tempos. Isso mesmo! O São Paulo acertou a venda milionária de Ângelo para o gigante europeu Chelsea, da Inglaterra, e o negócio já está dando o que falar. Desde os primeiros lampejos de talento no CFA de Cotia, sabíamos que Ângelo não era apenas mais uma promessa. Seu toque refinado, sua visão de jogo e sua maturidade acima da média sempre indicaram que ele teria um futuro brilhante. Mas confesso, torcedor, que o anúncio oficial da sua saída mexeu com o nosso emocional. Afinal, perdemos uma joia rara, lapidada com todo carinho pelo nosso tricolor. A negociação, conduzida com sigilo e precisão pela diretoria são paulina, envolveu cifras impressionantes. Segundo fontes internas, o Chelsea desembolsou algo em torno de 35 milhões de euros para tirar o garoto da Barra Funda rumo a Londres. Um valor que, se confirmado, coloca essa venda entre as maiores da história do nosso clube. Mas não é apenas o valor que impressiona. A velocidade com que o negócio foi fechado também chama atenção. Em poucos dias, tudo foi encaminhado, exames médicos agendados e passagens emitidas. Ângelo já tem data para se apresentar ao novo clube, e o São Paulo já começa a fazer planos com o dinheiro que entra nos cofres. Torcedor, sabemos que é difícil ver um talento nosso partir tão cedo. Quantas vezes sonhamos em ver Ângelo decidindo finais no Morumbi, sendo ídolo como Rogério, Raí ou Kaká. Mas o futebol moderno é assim. As propostas milionárias de fora chegam cada vez mais cedo, e segurar essas promessas se torna um desafio quase impossível. A diretoria, por sua vez, acredita que fez um grande negócio. O presidente Júlio Casares destacou em coletiva que o valor arrecadado com a venda de Ângelo será reinvestido no futebol, com foco em novas contratações e na estrutura do clube. Além disso, revelou que o São Paulo manteve um percentual do passe do jogador, visando lucrar em futuras negociações. Ângelo, que tem apenas 18 anos, já vinha sendo observado por grandes clubes da Europa desde suas atuações pela seleção brasileira sub-20. Solds do Chelsea vinham acompanhando cada jogo do atleta com atenção, e o clube inglês decidiu agir rapidamente antes que a concorrência aumentasse. Nos bastidores, o que se comenta é que a comissão técnica do Chelsea vê em Ângelo um possível substituto para futuras saídas do elenco, principalmente após rumores sobre mudanças no setor ofensivo dos Blues. A ideia é que ele seja integrado inicialmente ao elenco principal, mas com cautela, recebendo minutos aos poucos. O jovem jogador, por sua vez, demonstrou gratidão ao São Paulo em suas redes sociais. Em uma postagem emocionante, ele agradeceu ao clube, aos funcionários e à torcida por todo o apoio desde o início da sua trajetória. Disse que leva o tricolor no coração e que sonha em voltar um dia para conquistar títulos no Morumbi. Ângelo ainda fez questão de lembrar momentos marcantes com a camisa do São Paulo, como seu primeiro gol como profissional, o clássico contra o Palmeiras em que deu assistência decisiva, e a emoção de vestir a camisa tricolor em noites de Libertadores. Um garoto que, mesmo jovem, mostrou ter consciência da história que carrega. O técnico Crespo também comentou a saída do jogador. Em entrevista coletiva, afirmou que sentirá falta de Ângelo, mas reconhece que é um passo natural na carreira de jogadores com tanto talento. Disse que está orgulhoso por ter participado do processo de desenvolvimento do garoto e deseja sucesso em sua nova jornada. O São Paulo, ao longo dos anos, se consolidou como um dos maiores celeiros de craques do futebol brasileiro. E a venda de Ângelo para o Chelsea é mais uma prova do trabalho sério feito em Cotia, que segue revelando atletas de alto nível para o mundo. Ainda assim, fica o gosto agridoce. Se por um lado comemoramos a valorização de um atleta da nossa base, por outro sentimos a dor da despedida. Ângelo era visto como peça-chave para os próximos anos, principalmente na construção de um elenco jovem e competitivo. Nas redes sociais, a torcida tricolor se dividiu. Muitos parabenizaram o jogador e desejaram boa sorte, enquanto outros lamentaram a saída precoce. Mas todos concordam em um ponto: Ângelo é um orgulho para o São Paulo, e sua trajetória será acompanhada de perto pelos são paulinos. O Chelsea, por sua vez, aposta alto na juventude. O clube inglês vem seguindo uma política agressiva de contratações de jovens talentos ao redor do mundo, e Ângelo se encaixa perfeitamente nesse perfil. Sua velocidade, drible e inteligência tática foram determinantes para o acerto. O contrato firmado entre as partes prevê bônus por metas atingidas,
como número de jogos, gols e títulos conquistados. Isso significa que, quanto mais Ângelo brilhar, mais o São Paulo lucrará. Um acordo que pode beneficiar o tricolor a médio e longo prazo. A comissão técnica do São Paulo agora trabalha para reorganizar o elenco. A saída de Ângelo abre espaço para que outros jovens recebam oportunidades, e o clube estuda reforços para a sequência da temporada. Cotia, como sempre, pode ser o caminho. Torcedor, não é hora de abaixar a cabeça. É tempo de agradecer por termos sido o primeiro capítulo da história de um garoto que promete encantar os gramados da Europa. Ângelo é nosso, foi formado com o nosso manto, e cada vitória dele lá fora será, também, uma vitória nossa. Na Inglaterra, a expectativa é grande. A imprensa britânica já repercute a contratação com entusiasmo, classificando Ângelo como uma das joias brasileiras da nova geração. O Chelsea, que vive altos e baixos na Premier League, aposta que o garoto pode ser diferencial no futuro. A transferência de Ângelo reacende debates sobre o êxodo precoce de jovens talentos no futebol brasileiro. O São Paulo, porém, defende que, em tempos de crise financeira, negócios assim são fundamentais para manter a saúde do clube. Segundo especialistas em mercado da bola, o valor pago por Ângelo está acima da média de negociações de atletas da mesma idade no Brasil, o que mostra a valorização do trabalho feito pelo São Paulo nas categorias de base. A relação entre São Paulo e Chelsea é antiga. Já houve interesse de outros clubes ingleses em jovens tricolores, mas essa é a primeira negociação direta entre as diretorias dos dois gigantes. E, pelo visto, pode abrir portas para futuras parcerias. Ângelo já embarcou para Londres acompanhado de seu empresário e familiares. O jogador deve passar por exames médicos nos próximos dias, antes de ser anunciado oficialmente. A apresentação deve ocorrer na próxima semana em Stamford Bridge. Enquanto isso, no CT da Barra Funda, o clima é de despedida. Funcionários, colegas de equipe e até os seguranças fizeram questão de abraçar o garoto e desejar sucesso. Um adeus cheio de emoção e orgulho. O São Paulo também planeja homenagens. Uma camisa especial será lançada em sua homenagem, e a base tricolor deve organizar um torneio interno com o nome do atleta, como forma de reconhecer sua trajetória no clube. O torcedor são paulino, acostumado a ver craques nascerem no clube, sabe que essa história ainda terá novos capítulos. Quem sabe um dia, Ângelo retorna ao Morumbi, experiente e vitorioso, para vestir novamente o manto sagrado. Por enquanto, nos resta torcer à distância. Mas sabemos que, onde quer que esteja, Ângelo carregará o peso e a glória de ter sido forjado no São Paulo. E isso, meus amigos, nenhum dinheiro do mundo apaga. Cada drible seu em gramados europeus será lembrado com orgulho por nós. Cada gol, uma celebração. Porque, no fundo, sabemos, o São Paulo não vende apenas jogadores. Ele exporta sonhos, coragem e talento puro. Que o sucesso de Ângelo abra caminho para que outras joias tricolores ganhem o mundo. Que Cotia continue sendo esse berço de craques, e que o São Paulo siga revelando e formando não apenas jogadores, mas homens. O nome de Ângelo estará eternamente ligado ao São Paulo. Um garoto que sonhava no campo de terra e que agora pisa nos gramados sagrados do futebol europeu. Um sonho realizado, uma história que apenas começou. E se hoje choramos por sua partida, torcedor, é porque o amamos. E amar também é saber deixar partir. Que vá, brilhe, conquiste. E que nunca esqueça, aqui sempre será sua casa. Saudações tricolores eternas ao nosso menino de ouro. Boa sorte, Ângelo. Stamford Bridge vai conhecer agora o que nós já sabíamos há muito tempo, que você nasceu para ser gigante. E o mundo, meu amigo, agora é seu. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.